Bom dia. Pode ser melhor. Bom dia. Paz do Senhor Jesus. Amém? Que bom que você está aqui. Nós hoje estamos no encerramento da série Mover. Falamos já sobre a letra M, a letra O, a V, aí semana passada. E hoje nós falaremos da letra R. Você que não me conhece, sou o pastor Brunão. Você que nos assiste em casa também, seja bem-vindo. Gente, a série Mover é um desdobramento do Movimento 2.0 que a gente lançou o ano passado. Na verdade, assim, no final dos 10 anos, a gente já deu aquela pincelada e esse ano a gente efetivou, né, o Movimento 2.0, que é a nova fase da igreja, mirando um planejamento estratégico para mais 10 anos. Então, a cada 2 anos faremos um avanço, né? A gente chama de fase. Então, 2023, 2024, a gente chamou de fase 0, que foi toda a transição pastoral, todo aquele reajustar pós-pandemia e tudo mais. Então, 25, 26, fase 1, né? Consolidação do projeto e assim por diante, a gente vai até fechar os 10 anos. Então, qualquer instituição séria, sendo cristã ou não, precisa ter planejamento, né? Então, tudo isso, essa série já é um desdobramento desse planejamento. Porque a série Mover significa um acrônimo, né, do que a gente entende sobre a formação espiritual de cada um de nós. Se você esteve aqui desde o primeiro, você já entendeu, mas se você está aqui pela primeira vez, a gente está explicando que é uma aplicação desse planejamento estratégico através do DNA da nossa igreja. Mover, porque tem a ver com o nosso nome, movimento. E a gente entende que esses 5 movimentos que a gente falou até aqui são maneiras e caminhos de Deus a aumentar a tua fé. O nosso intuito como liderança é que você tenha uma fé madura, uma fé capaz, uma fé confiante no Deus que você acredita. Então, durante essas 5 reflexões, a gente está propondo um modelo de formação espiritual que sai da descrença à crença, depois, na sequência da crença para a maturidade, que é aqui que a grande maioria está. Aqui a grande maioria está, ou precisa estar. Não basta apenas você crer no Evangelho, você precisa ser maduro a partir do que ele te ensina. Maturidade, certo? Paulo vai falar que a gente não pode ficar no leitinho, a gente tem que ir para a comida sólida. E mais do que isso, a expectativa de Jesus é que a gente vá da maturidade para a liderança. Assim é o que ele fez com os seus apóstolos. Uns se tornaram líderes da igreja de Jerusalém, outros foram pregar até os confins da terra, depois veio Paulo, pregou para o resto do mundo. Então, a expectativa de Deus para conosco é que a gente seja capaz de se tornar uma pessoa influente, essa é a ideia, no reino de Deus, na sociedade, na tua família, onde você estiver. Então, em resumo, é fazer discípulos, treinar discípulos e desenvolver líderes. Esse deveria ser o papel de toda a igreja. Infelizmente não é, mas esta é a visão bíblica. Tornar seguidores de Cristo maduros e capazes. Então, quando a gente vem para movimento, essa é a roda que precisa girar. O novo convertido vem, começa a participar, se engaja, sai do encontro no aspecto de evolução, entra na parte da conexão, que é um outro pilar da nossa igreja, até o ponto de servir a cidade, o próximo, a família, entendendo que é um privilégio servir, não é um peso. Não é um peso. É para onde tudo encaminha a cada um de nós, porque nós temos dons, talentos, habilidades. Então, servir faz da gente pessoas melhores, não é? E até antes de começar a pregar, eu quero lembrar aqui rapidinho os M's para você que não veio ou para você que está a relembrar. Então, teve o método de ensino, que é a capacitação. Depois, a oração, que é traduzido ali naquele aspecto pessoal, na sua casa, oração, vida devocional. Depois, a vocação ministerial, que é o aspecto da missão em si, certo? Encontros providenciais, e aqui eu paro,
Essa semana eu tive... engraçado, né? A gente prega uma coisa, a gente já vive na sequência. Na segunda-feira, vocês viram que eu mandei um apelo, entre aspas, né? Pra gente ajudar uma pessoa. Eu estava lá no meu condomínio, o Theo estava voltando de gripe, né? Dor de garganta aguda, e tomou benzentacil, tadinho, né? Ficou com a bunda quadrada que ele ficava duro assim, parecia um cara andando com perna de pau, deu até dó. Mas tá bom agora. Mas aí eu falei assim, eu vou levar ele, né, antes de vir para a igreja, eu falei, eu vou levar ele para tomar um sol. Desci, e aí eu encontrei com um faxineiro, né, uma pessoa que trabalhava lá trabalha, né, no meu condomínio. E ele, olha que menino bonito, eu tenho um também. Aí a gente começou a conversar, daí a Laís desceu. Eu tenho um casal, tenho uma menina também, mas ela é difícil porque eu sou um pai sozinho. E tal, e tá tão difícil, a gente está trabalhando, a gente não consegue sobreviver e mal consigo pagar meu aluguel. E a gente foi ali conversando, eu fui vendo o dilema daquele homem. Veio do norte, de Pernambuco, para cá. A mulher abandonou ele, deixou as crianças na frente da porta. E ele teve que se virar e estar cuidando dos seus filhos. Mas ali eu pude entender o dilema e na hora o Espírito Santo foi falando, olha, você não pregou isso ontem? Vamos viver isso hoje. Então aconteceu ali o que a gente falou, encontros providenciais. Só que naquele caso, Deus estava querendo me usar e por meio de mim a nós a abençoar aquele homem. E ali eu falei, cara, me dá o teu telefone, vamos mantendo contato, né? E aí a gente começou a conversar e tal. E eu fui para casa, a Laís também conversou com ele, a gente foi entendendo a situação. Aí foi quando eu falei, não, eu vou falar com a igreja, vou dividir com a igreja isso, acho que é importante. Foi onde a gente pediu ali uma doação, muitas pessoas ajudaram. Aí eu levei 2 cestas para ele que tinha na igreja. Aí a Laís foi comigo no mercado, a gente fez uma bela compra para ele. Compramos muitas coisas ali para as crianças, 2 fardos de leite, muita coisa mesmo, desde produto de limpeza, tudo mesmo, gente. Até shampoo para criança, tudo que a gente pôde fazer, a gente fez. E ainda conseguimos pagar uma conta de energia dele que estava atrasada. Resumo, a gente foi lá, até conversei com a Tainá. Falei, Tainá, São Fernando é um lugar bom? Ela falou, pastor, não é muito bom não. Fica esperto. Eu falei, tá bom, vamos de dia então. Eu não conheço Santa Bárbara, né, gente? Muito pouco. Aí eu fui, a gente levou lá e a criança falou assim, nossa, pai, a gente vai comer hoje? E aí se eu ouvir de uma criança, a gente vai comer? É sinal que talvez não estavam comendo, né? A criança não tem papa na língua, né? Ela solta. A gente vai comer hoje? E aí a gente foi levando, descarregando o carro lá. Ele não sabia o que falar, ficou emocionado, né? E por isso que eu falo, gente, a gente não pode reclamar, não. A gente tem muito mais, o infinitamente mais de Deus na nossa vida, viu? Por isso, continue contribuindo, continue se engajando, estando com o coração aberto, porque Deus quer usar você. Nós precisamos estar sensíveis. E aí eu olhei para cima, eu falei, cara, e aí? Como é que tá as suas contas de energia? Ele falou, pastor, olha lá, tava com gato. Ele tá com gato lá. 2 crianças pequenas, o cara não tava pagando energia, só tava pagando a água para manter, para não ficar sem água. Mas o cara tava trabalhando, entende? Só que o dinheiro não tá dando. Mal paga o aluguel. O pouquinho que sobra, ele nem vou falar que é uma babá, mas ele tem uma pessoa que só vai buscar as crianças na escola para dar tempo de ele chegar. Então não sobra nada. Conversei com alguns irmãos, com algumas pessoas, peguei o currículo dele. A gente está tentando melhorar, inclusive, um novo trabalho para ele, né? Então, gente, isso só é uma prova de que Deus quer nos usar. E usou você, viu? Então, fique feliz por isso, porque Deus te usou, Deus me usou, Deus nos usou. E é muito gostoso quando a gente chega e vê uma criança feliz, uma pessoa que não sabe nem o que falar para agradecer. E você hoje dormiu gostosinho no teu edredom, na tua cama, pôde colocar a tua blusa legal, tua roupa de marca. Então a gente precisa ser grato a Deus. Uma coisa que a gente precisa retornar cada vez mais para dentro do nosso coração é essa gratidão. A gente tem muito mais do que a gente precisa, pode ter certeza disso.
A gente acostumou a olhar para o que a mídia fala e acha que a gente está faltando, né? Que nos falta aquilo que eles estão oferecendo na TV, no Instagram, na internet. Não, não nos falta nada. Não nos falta nada. Primeiro que a gente já tem tudo que a gente precisa, e é o Senhor Jesus. Todo o resto é lucro, e Paulo vai falar isso, não é? É lucro. É lucro. Que a gente fite, né, os nossos olhos na eternidade e não nas coisas dessa terra. E hoje, então, nós vamos falar sobre o último, né? Resposta de fé às circunstâncias cruciais, a momentos difíceis da vida. Quando a tempestade forja a nossa fé. Nós vamos falar sobre esse tema nessa manhã. Então, só para você entender, há uma diferença, certo? Entre o que a gente falou semana passada e o que a gente vai falar hoje. Então, Marcos 4, do 35 ao 41. Depois a gente explica essa diferença. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele, a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Até aí só não dava sossego, né? Jesus entrava num barco e ia outro remando atrás. Logo, uma forte tempestade se levantou. E aqui não apenas no aspecto físico, né, concreto dessa narrativa, mas comece a pensar no sentido figurado também. Quando as tempestades da nossa vida se levantam, tá bom? As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a se encher de água. Então imagina, o negócio começou a azedar, né? Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Jesus estava tranquilo. Os discípulos acordaram, clamando: mestre, nós vamos morrer. Eu imagino o desespero. Nós vamos morrer. O Senhor não se importa? Você não está vendo? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve uma grande calmaria. Houve uma grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Por que estão com medo? Ainda não tem fé? Olha a relação que Jesus traz. Olha o que o medo é capaz de fazer com a gente. Abalar a nossa fé. Abalar a nossa fé. Ainda não tem fé? Quer dizer, a expectativa de Jesus já era mais do que hora e tempo de vocês terem uma fé mais sólida, mais madura. Que a fé de vocês crescessem, certo? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este homem? Deus querido, nós te louvamos mais uma vez nessa manhã e nós temos um único pedido, Pai: que o Senhor fale aos nossos corações. Eu peço que nada nos distraia essa hora de ouvirmos a Tua palavra, de ouvirmos a Tua voz, Senhor. Abençoe-nos, que a Tua palavra possa ser uma semente a cair nos nossos corações e aqui nos nossos corações, lá dentro, a boa terra, ela possa germinar, Senhor. Para que gerem em nós frutos dignos de arrependimento. Para que sejamos transformados pelo poder do Teu Evangelho. Fica conosco, ó Pai, que saiamos daqui transformados pela ação sobrenatural do Teu Espírito Santo. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Gente, o ouro, ele não vem pronto, não é? Aqui está uma imagem dele sendo refinado, moldado. O ouro não é moldado no conforto, vamos dizer assim. Não é moleza. Ele precisa do fogo para ser o que ele é.
para ficar na sua melhor forma, precisa de uma fornalha, não é? O diamante, ele precisa de pressão para chegar na tua forma mais bela, ao ponto de você comprar um diamante para sua mulher. Agora as mulheres gostaram. O marinheiro bom, ele não... Até tem um ditado, né? Mar bom não faz... Mar sossegado não faz bom marinheiro. Precisa daquela revolta do mar. Aliás, exatamente o que eles viveram e aprenderam com Jesus. O bom músico, por incrível que pareça, ele começa a ficar bom quando ele começa a encarar umas fogueiras. Música que nunca ouviu, convites inesperados, e aí vai pondo na fogueira, vai aprendendo a improvisar, vai aprender. Quando a gente olha para o guitarrista, vai Rodolfo, aí Rodolfo vai, sai solando. Quem toca comigo fica desesperado, né? Mas a verdade é que a gente começa a aprender que para a gente se tornar pessoas lapidadas, a gente precisa da tempestade. E olha o que eu estou dizendo aqui. Muito diferente do que essa gente da teologia da prosperidade costuma pregar. Que crente não sofre, não tem problema, é um mar de rosa, né? Vem para Jesus, seus problemas acabaram. É muito pelo contrário. Deus faz uso da tempestade para nos lapidar, assim como o fogo refina o ouro. Eu lembro de uma música da Cassiana, eu sempre falo, né? Eu lembro de uma música, sai cantando um pedacinho, né? Lembro daquela música? Tua palavra escondi, guardada no meu, assim como o ouro, assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, e aí vai, né? E é exatamente isso. Ninguém nasce pronto, a tua fé também não nasceu pronta, não é porque você é uma pessoa regenerada, o Espírito Santo transformou a tua vida, a tua alma, que a tua fé está pronta para qualquer batalha, para qualquer guerra. Não! E você precisa entender isso. Por isso que da crença para a maturidade, da maturidade para a liderança. A tua fé não está pronta. Ela pode estar em estágios diferentes uns dos outros, mas pronto, nem eu estou. A gente tem sempre coisas novas para aprender. Prova disso? Quem é este? Quem é este homem? Os discípulos estavam perguntando, quem é este homem? Quer dizer, eles caminhavam com Jesus o tempo todo e se surpreenderam mais uma vez. Quem é este homem? Vocês conseguem entender? Que ainda hoje e no nosso amanhã, Jesus ainda vai nos surpreender. Ao ponto da gente ficar apavorado e pensar, quem é este homem? Você consegue perceber que a fé ali estava sendo acrescida? Ela estava crescendo mais um pouco na vida daqueles discípulos? Era isso que estava acontecendo. Esse apavoro deles, na verdade, era um espanto do tamanho do poder e da autoridade do seu mestre. Jesus estava se revelando um pouco mais a eles. E eles perceberam isso ali no caminhar. Como que você reage, né, quando a sua fé é testada num momento crucial? Essa é a diferença de encontros providenciais para momentos cruciais. E eu explico. Nos encontros providenciais que a gente falou, envolve uma pessoa, alguém que te abençoa ou que você abençoa alguém. Aqui é você e a tua circunstância. Entendeu? Não tem alguém envolvido, mas algo acontece. Um momento difícil acontece. Quando isso acontece, como que você reage? Ou tem reagido? Como você reage quando a tua fé é testada? Então hoje a gente vai refletir como Deus usa essas circunstâncias para moldar a nossa fé. Às vezes não é alguém que bate a nossa porta. É a vida que entra sem pedir licença. E aqui entra de tudo. Olha só, entra o luto. O luto não pede licença para entrar. A demissão, um diagnóstico,
casamento, separação, ocorre a separação. Uma porta que você estava numa expectativa, ela se fecha. O milagre, também tem o lado bom, um milagre inesperado acontece. O recomeço não planejado, e a gente poderia, a lista aqui não ter fim, é só alguns exemplos, certo? Para você pensar comigo. Então isso são momentos cruciais. E nesses momentos, Deus faz uso disso para nos moldar. Talvez alguém possa estar pensando, nossa, mas Deus, ele está no controle do mal, ou ele deixa o mal acontecer na nossa vida, pastor, em última análise, isso também acontece. Veja, Agostinho falava o seguinte, que Deus não é o autor do mal, mas ele faz uso do mal ainda assim para nos abençoar. Deus não é o criador do mal, jamais. Em Deus não há maldade. O mal é consequência da queda, do pecado, ok? Então, mesmo em meio a todas as coisas ruins que acontecem por conta do pecado e não por conta de Deus, Deus ainda assim olha para aquele todo e faz uso daquilo para nos moldar, entende? Assim como foi com Sadraque, Mesaque e Abidnego naquela fornalha da aflição. Aquela fornalha, e naquela fornalha Jesus esteve presente com eles. Consegue perceber? Então quer dizer, Deus não é o autor do mal, mas faz uso, por vezes, da situação difícil para nos moldar. Assim como foi com os apóstolos e a sua tempestade. Mas um fato que eu quero trazer para nós, principalmente do mundo moderno, é esse. Nós vivemos como se as circunstâncias fossem apenas acidentes e não ferramentas. Enquanto tivermos essa fé, não sobreviveremos no mundo real. Tem muitas pessoas que em momentos assim começam a questionar a Deus. Começam a colocar Deus na parede, como se pudesse. Como se fosse o caminho. Mas Deus, por quê? Por que isso? Por que está acontecendo? Por que eu fui mandado embora? Por que meu casamento deu ruim? Por que a minha finança não vai? Por que eu fui acometido com essa doença? Começa a questionar a Deus. Ao invés de entender que tudo isso que a gente passa são ferramentas na mão de Deus para lapidar a nossa fé. Então a problemática que eu quero que você entenda é que uma cosmovisão pobre teologicamente não vai te ajudar em nada. Em nada. Se você não atualizar, não der um F5 na tua maneira de ver as coisas a partir da lente do Evangelho, estava falando há pouco com um casal aqui. Quando a gente inverte as lentes pela qual a gente olha o mundo, a gente vai ter problemas. E hoje, como pastor, eu vejo que um dos maiores problemas que eu enfrento, e meus amigos pastores, é a ideologia de forma geral. Não vou entrar no mérito, mas só para você entender por quê. Está se invertendo as lentes pela qual a gente olha o mundo. A primeira lente tem que ser o Evangelho. Só que se eu inverto, complicou. Cadê o meu filtro? Você consegue entender? Aí eu vou aceitando qualquer coisa, porque eu adotei um espectro lado B, lado A, lado esquerdo, lado direito. E eu começo a viver a partir desse espectro e não a partir mais do Evangelho. Então aí, opa, complicou tudo. É como se eu fosse vestir a cueca depois da calça jeans, entende? Igual o Superman. Não dá, já estamos no século XXI, né? Que bom que atualizaram o Superman, né? Já não tem mais a cuequinha vermelha, né? Por fora da calça. Mas é mais ou menos isso. A gente está invertendo. Você que tem filho pequeno, colocar a fralda na criança depois de ter colocado o shorts, não faz sentido, não é? Não faz sentido. E é isso que os crentes estão fazendo. Então isso é um exemplo de uma cosmovisão invertida. A crise não pode interromper a tua fé. Assim como o sofrimento não deve ser considerado uma falha de Deus.
Ah, Deus falhou, por isso que eu estou sofrendo. Se Deus é bom, por que o mal existe, né? A pergunta clássica. Ou o contrário, né? Se Deus existe, por que o mal ainda está aí? Por que ele não resolve? Ué, porque você não leu a Bíblia, ele já resolveu na cruz há 2000 anos, já está resolvido. A gente vive a história porque ele é soberano e ele determinou que seja assim. Ele já venceu, é só você ler Apocalipse. Apocalipse não é o fim, a tragédia, o fim que eu digo trágico, não, é a vitória. Então tudo parte do ponto de vista de como você olha e como a cosmovisão trabalha a tua vida. Então a dor não pode ser a razão da tua crise com Deus. Eu lembro uma vez que a gente teve contato com uma irmã de uma outra igreja, Mogi Guaçu, e infelizmente ela foi estuprada. Terrível, gente. Tenho o que falar. Estava na frente da sua casa, conversando com o namorado, o cara parou com o carro, jogou os dois, jogou ele no porta-mala, ela no banco de trás. Foram para um canavial lá em Mogi Guaçu e lá tudo aconteceu. Botou o cara do lado de fora para ver ainda. Imagina a revolta. Só de eu pensar dá vontade de eu matar o cara. Vamos ser sinceros, sem demagogia. Já sobe aquele negócio, né? Aquela raiva de você ver aquela coisa errada. Ok, graças a Deus ninguém morreu, mas e o trauma? Essa mulher ficou com síndrome do pânico, não conseguia ir na igreja, não conseguia sair de casa. Um monte de coisa psicossomática na cabeça. E o pior, começou a ter crise com Deus. Meu, pensa, aí complica, porque a única esperança que você tem, a tua âncora, e você entrar em crise com ela, complica. Eu já conheço casos de gente que foi abusado. Não é fácil, é difícil, é injusto, é terrível. Mas, ainda sim, Jesus pode curar a sua dor. Não há dor, não há momento, não há crise que Deus não possa superar na tua história. E o que eu estou dizendo é que olhe para isso, ainda que, por mais difícil que seja, como uma ferramenta para Deus moldar a sua fé. Para Deus moldar a sua fé. Então a dor não pode ser a razão da tua distância, ela tem que ser a aproximação. Então, quando nós encaramos momentos cruciais como algo fora do controle de Deus, a nossa fé vai ser uma fé frágil, entende? Uma fé pequena, infantil, imatura, sem profundidade, sem raiz. Momentos cruciais revelam o nível da nossa fé. Momentos assim é uma evidência de qual é o nível da minha fé, do meu relacionamento com Jesus. É um termômetro. E é óbvio da tua incredulidade, o quanto você é incrédulo ainda. Lembra que Jesus falou, ainda não tem fé? Os momentos cruciais revelam o nível da nossa fé ou incredulidade. É muito comum a gente perceber que até Hollywood já entendeu como é que funciona momentos assim. Você vai perceber que todo filme de herói existe uma narrativa, um storytelling, que tem uma ambientação. E isso vem de Aristóteles, tá? Quem lapidou muito isso foi o cara do Toy Story, o Robert McKee. Esse cara foi um gênio. Quando ele começou a trabalhar a questão do Toy Story, ele revolucionou a Pixar. Pode ler. E daí que veio o conceito storytelling, que hoje o pessoal usa para vendas, para tudo, né? Fazer um Reels, para fazer uma série, para qualquer coisa. O que é o storytelling? Story, a história, e telling é como que eu conto essa história. Então tá traduzindo aqui. E esse cara, ele trabalhou, e aí ele traz isso lá de Aristóteles, né? O ato 1, a ambientalização.
Você vai ver, um filme ele sempre começa de um lado, pega um detalhe, daqui a pouco ele vai abrindo, aí mostra, aí você se ambientaliza na cena, na narrativa, e vai, até que, não é? Aí alguma coisa vira de ponta cabeça. Os filmes são assim. E aí a gente chama isso de ato 2, o conflito, quando aquilo vira. E ali começa o filme, quando tudo começa a dar errado. Quando o personagem começa a ser colocado à prova. E aí vai, até que acontece uma outra virada. Que é o ato 3, que é o clímax, que é aquela parte que tensiona o filme, a história. E depois o final é o desfecho. E isso acontece em basicamente 90% das histórias. Isso, por que é lindo ler o Antigo Testamento? Porque são revelações moldadas em cima de histórias e não de um conceito grego-romano como a gente vê no Novo Testamento. A fé é o firme fundamento, conceitos. Isso é grego, isso é coisa nova. O Antigo Testamento, a fé era passada por meio de histórias. E por isso que Jesus aprendeu a contar histórias, e Jesus contava parábolas. E por isso que quando a gente entende as histórias, a gente vai sendo moldado por elas. Mas aonde que eu estou querendo chegar? Exatamente nessa parte do conflito. Todo personagem se revela no conflito. Todo personagem, isso você vai guardar, se revela no conflito. Aonde que Jesus se tornou o Filho de Deus de fato? Pode falar. Na cruz. O conflito, ali é o Filho de Deus morto, o sangue derramado, o céu ficou em trevas, rasgou o véu, trovão, não é? Ali tudo parou, a terra tremeu. Nossa, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Os ímpios olhando, os centuriões olhando e falando, ele era o Filho de Deus. Então perceba, o conflito revela quem você é. Revela quem Cristo é também. Então não tenha medo do conflito. O conflito vai te lapidar. O conflito vai te colocar para cima, vai aumentar a tua fé. O conflito revela quem somos. Revela quem é o seu cônjuge, viu? Se você casou faz 2 anos e ainda não teve nenhum BO, espera vir o conflito. Aí você vai ver quem é o outro lá. E espero que saiam bem dessa, né? Porque quando chega o conflito, ai, não quero mais, para casa do meu pai. Vira homem, vira mulher, senta, conversa e resolve. Não é assim? Na hora que subiu no altar, até que a morte separe. Aí dá uma unha encravada, não quero mais, quero voltar para casa. Pô, a gente precisa de gente com posicionamento. Gente que aguenta rojão. A gente está precisando de uma sociedade mais robusta, mais sólida. Entende? Estava falando com o Thiago há pouco, né? Quem gosta de futebol. Ontem foi um espetáculo. 5 PSG. E tinha um pano de fundo muito emocionante, que foi a perda da filha do técnico. Quem viu, né? Do Luiz Henrique, ele perdeu a filha dele. E aí aquilo gera uma motivação. Aí você vai vendo, o conflito moldou esse cara, campeão da Champions. Um conflito, uma dor interna, gerou um gás, uma motivação, algo diferenciado que fez aqueles... Eles ganharam sem Messi, sem Neymar e sem o Mbappé. Já parou para pensar? Essas coisas são legais da gente parar e perceber, olhar e ver como isso molda a nossa história. E eu estou dando um exemplo sem espiritualizar, ok? Mas olha como algo assim, turbulento da história de alguém, gera um resultado magnífico. A carta de Tiago vai ensinar isso para a gente. A maturidade, a perseverança, a tribulação faz a gente crescer. Então seja grato. Qual que é a tua primeira postura? Gratidão. Deus, obrigado por esse BO, não sei porquê, está doendo, está ruim, mas eu sei que você está no negócio. Eu sei que o Senhor é soberano, isso é que importa. Por que você tem esse pensamento? Porque você tem uma cosmovisão firme.
Que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque eu sei que tu estás comigo. O conflito revela o personagem. Momentos de crise, de pressão, decisão, não revela apenas aquilo que sabemos ou dizemos crer, mas aquilo que de fato está enraizado no nosso coração. E aqui tem outro ponto. Vai revelar também qual é o ídolo a ser abandonado. O que nós precisamos deixar para trás. Qual é o ídolo do nosso coração? Também tem esse aspecto. Devemos encarar esses momentos como bênção. Deus está forjando a tua fé. Você numa igreja pentecostal já fala para quem está do seu lado, Deus está forjando a sua fé. Mas é isso. Deus está forjando a tua fé, revelando quem você é. Primeira coisa, então, para a gente trabalhar aqui nesse capítulo 4, momentos cruciais, faz a gente o quê? Confiar, confie mesmo quando Deus parece dormir. Às vezes é essa, literalmente parece, que Jesus está dormindo, não é possível. Pastor, não é possível, Deus não liga para mim. Deus esqueceu da minha história, não é possível. Confie, mesmo quando ele parece estar em silêncio. Confie. Jesus dormia no meio da tempestade. Acho que o mais inusitado é Jesus dormir na tempestade, né? Eu estaria com medo também, num barco. Eu lembro quando eu fiz cruzeiro, deu uma balançada lá, eu já fiquei ruim. Cruzeiro, né? Que é legal pra caramba. Agora imagina um barco, a tempestade vindo, caindo por cima e tal. Você fala, você é doido? A gente tem que tomar um remedinho para não ficar com... né? Igual o Rodolfo quando vai dirigir. Tem que tomar Dramin, tem que tomar... Cadê o Rodolfo? Oh, Rodolfo. Rodolfo é uma benção, gente. Só que deixa ele dirigir, sempre. Aí resolveu o problema. Já sentiu que Deus estava dormindo na sua vida? Eu já. Eu também já senti que Deus estava dormindo. Que Jesus não estava ligando para mim. Mas sabe o que acontece? Quando a gente está num momento difícil, de crise, a gente tem um potencial para fazer aquela tempestade no copo de água. E a gente fica um pouco cego. E é aí que nós precisamos deixar a cosmovisão trabalhar no nosso coração, a fé, quem Jesus é, olhar para o texto bíblico e aprender com ele. Então presta atenção nisso tudo. Confie mesmo quando Deus parece dormir. E os discípulos sentiram isso também. Parece que Jesus não liga para nós, a gente está morrendo aqui, Jesus, você não está vendo? Você está aí dormindo, está doido, levanta aí. Mas a verdadeira fé é crer que Jesus está no barco, mesmo que ele esteja em silêncio. Então você precisa entender, esse primeiro ponto é o seguinte: Jesus está no barco da sua história. Pode parecer que está dormindo, pode parecer que não está legal, ele está na tua história, ele está com você, ele falou que não ia te abandonar. Seja o momento crucial que for da tua história, ele está no teu barco. Só que ele vai levantar na hora que ele quiser. Porque ele é soberano. Ele é Deus. Não é a gente que controla o barco. É ele. É ele. Então, em momentos que você não ouve a voz de Deus, confie na presença dele. Confie na presença dele. Ele está aí com você. Ele está dentro de você. A fé é saber que Jesus está contigo, mesmo quando ainda não se levantou para acalmar a tempestade. Silêncio não é ausência. Muitas vezes é teste de confiança. É Jesus trabalhando na sua vida. Segunda coisa.
em momentos cruciais, as nossas respostas de fé, certo? Deve ser igual a Jesus, a expectativa que Jesus tinha para com os discípulos. Um clamor com fé e não com acusação. E eles clamaram, mas eles acusaram o mestre. Conseguem perceber na narrativa o tom de voz? Nós vamos morrer. Você não se importa? Você não está vendo? Por que você está sendo indiferente? Nós vamos morrer. Acusação. Você não está fazendo nada. Às vezes é assim no teu casamento. Às vezes é assim, o teu filho cobra, coloca o dedo na tua cara. Às vezes é assim, o teu chefe fala isso para você. Nós vamos afundar, você não está fazendo nada. O encarregado, né? Aquela coisa de empresa, do dia a dia. Você é um incompetente. Já ouvi isso, gente, olha só. Não do conselho, não é do conselho não. Quando eu era engenheiro, estava ali trabalhando e de repente entra um cara da Volks, engenheiro da Volks, todo mala, sentou de frente da gente, pôs a peça em cima da mesa. Essa porcaria de peça que vocês vendem para nós, você é um incompetente. Eu falei, alto lá, rapaz, quem que você pensa que você é? E quase o pau fechou lá, meu, quase quebrei lá dentro da sala lá. Mas eu falei, respeito é bom, todo mundo gosta. Primeiro vamos analisar o problema, quem que você pensa que você é? E aí a gente foi conversando, mas ouvi isso, você é um incompetente. Acontece. O bom que meu chefe comprava os BO também, a gente saía para cima, a gente ia para cima. Épocas boas também. Aprendi muito. Mas os problemas chegam até nós. A questão é o que a gente faz, como que a gente lida com os problemas. Pense nisso. Clame sim a Deus. Você deve clamar, mas com fé, com humildade. Graças a Deus, hoje eu tenho mais fé, mais humildade que eu tinha naquela época, graças a Deus. A verdade é, gente, ele se importa com você. Ele vai agir, mas no tempo dele, no tempo certo. Olha lá. Mestre, o Senhor não se importa. O que a gente vê aí? Um grito de desespero. Talvez você esteja gritando por dentro. Ninguém está me vendo, pastor. Ninguém está vendo o que está acontecendo. Ninguém sabe o que está rolando. Jesus sabe. E se você quiser compartilhar, a gente vai saber também. Mas não acuse o Senhor que está com você no barco. Não acuse a liderança da igreja que está aqui para abençoar você. Não seja um acusador. Acusador é o nosso inimigo, não é o Senhor. Não é a liderança dessa igreja. Não é o teu líder de pequeno grupo. Podemos errar, podemos. Erraremos. Mas nós sabemos a nossa responsabilidade. Nós sabemos. Quando a dor aperta, às vezes a nossa oração vira cobrança. É assim, quando a finança aperta, a gente espreme o cônjuge. Você está gastando demais no cartão. O que está acontecendo? E a gente começa a colocar o problema acima do outro, acima do próximo, acima do amor, acima da união, acima da responsabilidade. Mas Jesus responde não com julgamento, você percebeu? Ele responde com poder. Primeiro, ele vai no problema. Ô mar, silêncio. Vento, silêncio. Depois ele volta e traz a lição. Lembra que a gente falou semana passada? Primeiro Jesus ele conecta, depois ele confronta. Aqui Jesus primeiro resolve o problema, depois ele te ensina. E é sempre assim, depois que tudo acontece que a gente olha para trás e a gente aprende. Aí a gente olha e fala, era isso que Deus queria fazer, agora entendi. Então você não vai entender muitas vezes, aliás, quase nunca você vai entender, até porque os filmes são assim, não é? O filme vai te prendendo, vai te prendendo, vai te prendendo, até o momento que você fala, se o filme se revela tudo ali e tal, você não dá nem importância para quem ele é. Então por isso que muitas vezes Deus faz uso dessas circunstâncias para moldar a nossa fé. Porque assim a gente começa a entender o agir dele. Foi assim com o povo de Israel, gente. Já percebeu que o povo de Israel era o mais miserável, não tinha poder bélico nenhum, não tinha nada. Pensa num povo pobre de cabeça, de alimento, não tinha nada. Mas Deus falou, eu sou com este povo, eu escolhi Israel. Acabou.
diante dos egípcios, dos fenícios. Pensa no contexto de guerra. Israel era o mais fraco de tudo, de todos. E Deus dava vitória a Israel. E Deus dava vitória a Israel. Porque é aí que Deus manifesta o seu poder. Lembra com Gideão? Gideão, tem homem demais, diminui. Não, Senhor, mas a gente não vai... Mas Gideão, eu que estou falando, tem muito homem, Gideão. Diminui. Não, Senhor, diminui. Você não entendeu, Gideão? Deixa eu explicar. Gideão, se tiver muito homem, eles não vão dar glória ao meu nome. Tem que ter pouco. Para a metanarrativa fazer sentido. Então Deus está conduzindo a história da sua vida do jeito dele, não do seu jeito. Entenda isso. E Deus é especialista em pegar aquela situação improvável, difícil, impossível e fazer um milagre na sua história. Aí eu acho difícil quando eu vejo alguma galera aí sensacionista, eu falo, gente, mas peraí, como que você não acredita em milagre se a tua salvação é um milagre? Para mim já há uma incoerência aí. Aí eu olho para uns caras, todo quadrado, atravessado, feio, torto. Aí você vai conversar com o cara, o linguajar não é nem um pouco de crente. Eu conheci um cara uma vez, que ele se converteu na igreja presbiteriana Mogi Guaçu. E aí a gente começou a discipular esse cara, eu e um amigo meu. E ele chamava Fernandão. Pensa num cara... Rapaz, não tem ninguém do tamanho dele aqui. Um cara parece um Golias, aqueles skinhead, sabe aqueles torcedor do Liverpool? Aqueles cara, mas ele tinha tatuagem da cabeça nos pés. Nada contra tatuagem, mas as dele era feia assim, era agressiva, tinha um pitbull na cabeça, uns negócios assim. Mas pensa, e o cara loucão de tudo. E ele veio para Mogi Guaçu na época lá para ajudar a tatuar e fazer body piercing. Naquela época lá a molecada gostava. E olha o desafio que eu enfrentei, hein? Ninguém sabia disso até hoje. Vou contar aqui. E na época, cara, meu pai era sempre muito conservador, sempre foi, pessoa de igreja e tal. E aí o cara falou assim, ó, só vou para a igreja se você deixar eu furar só a orelha. Aí imagina eu, falei, tá bom, pode furar a minha orelha, mas você vai furar do outro também. Já botei o outro no corre também. Eu falei, eu não vou sofrer sozinho, não. Aí o outro colocou aqui na supercília aqui, na sobrancelha, e eu furei a orelha na época. Eu tinha acho que meus 18, 19 anos. E ali a gente começou a ler o livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito, com ele. Foi um baque na vida daquele cara. E aí ele falou, cara, eu não consigo falar com Deus. Eu falei, por quê? Cara, eu vou falar com Deus, eu só falo palavrão com ele. Eu vou falar, PQP, Senhor, minha vida tá uma desgraça. E ele não conseguia, né, se comunicar. Ele falou, não consigo orar, velho. Como que eu vou orar? Eu só sei falar palavrão. Eu falei, fale do seu jeito com Deus. Ele não vai te julgar como a gente julga. Fale do seu jeito com Deus. Mas fale com Deus. Ele vai te moldar, cara. Ele vai trabalhar o seu coração, a tua história. E ali o cara foi sendo moldado. Depois ele voltou para São Paulo, mexer com cutelaria, fazer faca, essas coisas. Mas veja, não tem julgamento. Se tivesse julgamento, talvez um cara desse nunca teria um relacionamento com Jesus. A gente precisa entender que o personagem ele se revela no conflito. Mas tudo tem o tempo de Deus. Olha só, Deus não rejeita o teu clamor. Foi isso que eu falei para ele. Falei, cara, fale do seu jeito com Deus. E eu falo para você hoje. Ai, pastor, eu não sei orar. Fala do jeito que você... Às vezes você não precisa nem abrir sua boca. Fecha teu olho e pensa e fala com Deus em pensamento. Mas você precisa falar com Deus. Você precisa ter relacionamento com Deus. Deus não rejeita a oração. Vou cantar de novo. A oração é alimento. Não é? Nunca vi um justo sem resposta. E aí vai. Mas espera que você confie nele. A expectativa de Jesus é que você confie nele. Ó, mais do que no seu próprio controle. A gente está vivendo uma época de que a gente quer controlar tudo. Quer controlar
Já começa de cima para baixo, né? Controlar as redes sociais, controlar a voz do povo, controlar o dinheiro. E aí você cai para dentro. Você quer controlar a tua esposa, você quer controlar teu marido, você quer controlar teu filho, você quer controlar tudo. Aí você abre os teus aplicativos, você sabe a hora que o teu lanche vai chegar, porque está lá. Se atrasou 5 minutos, você reclama, ainda atrasou 5 minutos. Coloca lá, atrasou 5 minutos. Então, aí você tem lá o Netflix, você tem o Amazon, você tem tudo, você tem o Deus aqui na sua mão. Você virou Deus, entendeu? Então isso é um grande problema da nossa geração. A gente não sabe esperar, a gente não sabe ser grato. Então tudo faz a gente ser um crente mal acostumado. Mal acostumado. Então Deus espera que você confie nele. E uma terceira aqui. Creia que ele está no controle. Aí a gente entra nesse aspecto. Ele está no controle. Com uma palavra, o caos se torna em calmaria. Uma única palavra, o caos se torna em calmaria. Aí aqui música não vai faltar, né? Mas deixa pra lá que não dá tempo de eu ficar cantando mais não. O vento ouve, o mar obedece. A tempestade revelou quem é Jesus. Revelou quem eram os discípulos, qual era a fase que eles estavam. E eles cresceram. Então a crise revela quem é você. Não apenas o que ele pode fazer, mas quem ele é. Quem é este homem? Quem é este homem? Qual foi a última vez que você se referiu a Deus dessa maneira? Uau! Quem é este homem? Ele mudou minha história. Quem é este homem? Quem é este homem que eu adoro todos os domingos pela manhã? Quem é este homem que me usa para abençoar o próximo? Quem é este homem que ainda hoje faz milagres? Quem é este homem que eu digo que eu creio no poder do nome dele, mas por vezes eu não vivo como eu deveria? Mas ainda assim, quem é este homem? Você ainda crê neste homem que acalma o mar? Você ainda crê neste homem que fala para o vento, shh, silêncio? Você ainda crê com fé neste homem? Deus não quer apenas tirar você da tempestade, aprenda isso nessa manhã. Ele não quer apenas tirar você da tempestade. Ele quer que você o conheça no meio dela. Que você perceba o que ele está fazendo. O quão grande ele é. O contraste, entende? Se uma coisa que Deus faz de maneira muito, plena, é esses contrastes. Já percebeu? E por isso Paulo vai falar assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí os apóstolos não entendendo nada, não, mas então vamos pecar mais, porque aí a gente vai ter mais graça ainda. Não, filho, você não entendeu nada, não é sobre isso. É onde a essência tomou conta de nós. Cristo na cruz foi infinitamente mais poderoso para fazer o que você nem pensava ou seria capaz de pensar. Ele já resolveu o nosso maior problema, ele já fez em nós o maior milagre, é sempre isso que você tem que entender. Ele já resolveu na cruz a nossa maior dor. Pensa, o que é o medo, gente, que eles estavam tendo? O medo estava abalando a fé deles, por quê? Porque eles tinham medo de morrer. Todo medo te aponta para a morte. Medo real. Por que você tem medo de cobra? Vamos pensar aqui rapidinho. Por que você tem medo de cobra? Porque você sabe que se ela te picar, existe uma potencialidade de você morrer. Aí você fica com medo. Por que você tem nojo de rato? Porque você sabe que você pode pegar a leptospirose, doença, qualquer coisa, ir para o hospital e morrer. Então todo medo, todo nojo, toda agonia, tudo que você tem é medo da morte. Sabia disso? Te conecta, o teu subconsciente de sobrevivência vai te conectar com um aspecto de morte. Só que daí quando você pensa que Jesus já resolveu, você já fica um pouco mais consciente dos problemas da vida. Opa, peraí. Por isso que quando Paulo chega na ilha de Malta, lá a cobra morde o pé dele, ele faz assim, ó, vai para lá,
Não atrapalha meu caminho, não. E Jesus tinha falado, vocês vão pisar em cobras e escorpiões, mas não vão lhe fazer mal algum. Não vai sair pisando em cobra, não é esse o aspecto, mas se imprevistos e circunstâncias assim acontecer na tua vida, lembre-se de quem está com você no barco. É esse o ponto. A crise revela quem Jesus é para você, mas não só na crise, mas quem Ele é. Jesus também sofreu tempestades. Certo? Jesus sofreu tempestades. A maior tempestade que Ele enfrentou, que Ele sofreu, gerou a nossa salvação. Você já parou para pensar? Passa de mim esse cálice. Ô Pai, passa de mim. Sabe por quê? Jesus não estava com medo da cruz. Jesus sabia o peso da ira de Deus. É claro que, humanamente falando, Jesus ficou angustiado e ele suou sangue antes mesmo dos primeiros cravos na mão. E é isso que você tem que entender. Por quê? Porque ele já estava sofrendo a ira de Deus. Ele já estava percebendo o que ia vir sobre ele. A ira de Deus é muito, infinitamente pior do que qualquer cravo que entrou na mão de Jesus. E não estou minimizando a dor de Jesus, não é isso que eu estou dizendo. É que você tem que entender o que é a ira de Deus. E que se não fosse por meio de Jesus, todos nós estaríamos debaixo da ira de Deus. Entende, irmão? O nosso pecado nos coloca debaixo dessa ira de Deus. Dessa raiva que só Deus pode ter, nós não. Porque nós o ofendemos desde o paraíso até aqui, a santidade de quem Ele é. Então em Cristo, Ele enfrentou essa tempestade para nos reconectar com o Pai. Então no caos, nesse conflito, Jesus foi revelado, o amor foi revelado, a salvação foi revelada. Porque Ele enfrentou, Ele não correu da tempestade. Não correu. E hoje Ele pergunta para você, por que você está com medo se eu já te salvei do inferno? Você está com medo do quê? Ainda que Ele não cure o teu câncer, você vai estar no céu amanhã. Ainda que a tua conta no banco não esteja melhor semana que vem, você vai estar no céu de qualquer jeito. Então essa perspectiva eterna saiu da mente dos cristãos e nós precisamos trazer de volta. Você é salvo. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Nada pode te abalar. Nada pode ficar te colocando para baixo. Eu vejo muito crente, milindre, mimimi. A gente vai conversar com a pessoa, tem que ficar pisando em ovos assim, ó. É uma tristeza. Dá um negócio de mim, dá um cruzado logo, derrubar, levanta, vamos conversar, senta aí. Não dá para ter muita paciência, tem hora. Jesus, eu não vou te negar, Pedro. Jesus, eu não vou te negar, eu vou com o Senhor para a morte, eu vou para onde o Senhor for, eu vou. Pedro. O galo cantou 3 vezes, tá vendo, Pedro? Não te falei, Pedro. Mas o que Jesus fez? Jesus, para cada 3 respostas de negação, ele falou, Pedro, tu me amas. Pedro, agapas-me. Tu me amas. Apacenta as minhas ovelhas. Essa é a expectativa que ele tem com você. Vira a página da sua vida, para de ser assim, está na hora de você pastorear a tua casa, o teu trabalho, influenciar teu vizinho, cuidar do seu filho, da sua esposa. Esposa, está na hora de você pôr a mão na cabeça do seu marido, abençoa o trabalho do teu filho, Deus, em nome de Jesus. Está na hora da gente ter esse tipo de relacionamento, de gratidão. Põe a mão em cima da sua carteira, do seu cartão de crédito. Deus abençoe a minha conta financeira, em nome de Jesus. A gente precisa parar de ficar olhando para o problema e olhar para o solucionador do problema. Da confiança, da fé, da cosmovisão que nos faz ir além. No Getsemane, Jesus respondeu com rendição. Ele se rendeu. Na cruz, com perdão. Olha que contraste, gente. Os caras lá acusando ele, desce daí, você é safado, você é fake. Se tu é o filho de Deus, desce daí. Jesus não ouviu a voz do contrário. Ele falou, Pai, perdoa. Ele não sabe o que ele está falando. Ele não sabe. No túmulo, ele ressuscitou e ali vem a nossa vitória. A base da nossa fé. Você pode responder como um filho imaturo o resto da sua vida. Ou você pode escolher ser um discípulo que confia na voz
daquele que acalma o mar. Há uma escolha. Resposta de fé em momento crucial revela onde estão fincadas as raízes do nosso coração. E ainda assim nos convida a ir mais fundo, até tocar o coração de Deus. E é aqui que a tua fé cresce. É ali. É ali. Paulo estava reclamando demais. Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O poder dele vai se aperfeiçoar no teu dilema pessoal, na tua fraqueza, na tua tempestade, naquele momento complicado, difícil, é ali que ele vai se manifestar. Então, para a gente refletir, a gente já está terminando. Você tem tratado os momentos cruciais como abandono? Como se Deus tivesse te abandonado? Ou como oportunidades para conhecer mais a Deus? Pensa aí. Eu sempre falo, né? Troque o porquê pro para que, Deus. O que o Senhor quer fazer nas tuas orações? Em vez de questionar a dor, pergunte, Deus, qual que é o propósito dela? Pensa nisso, qual que é o propósito? Busque a Deus antes mesmo de buscar as respostas. É importante. Ouça uma canção, leia a Bíblia, lembre dos Salmos. O Senhor é o socorro bem presente no tempo da angústia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por isso que você tem que ler a Bíblia, você vai trazer na memória aquilo que vai te protegendo a fé. Segunda coisa, como você reage quando parece que Deus está em silêncio? Como que você tem reagido? Como eu falei, silêncio não é ausência. Confie na presença. A presença ensina muita coisa. Porque tem crente que, eu não senti nada. E aí então Deus não está? Erro seu. Faça o devocional mesmo sem você estar sentindo nada. Faça a tua oração mesmo não querendo. Não estou afim, mas vou orar. Deus, em nome de Jesus, eu não estava afim de falar contigo, mas Deus muda a minha vida. É assim que você tem que orar, com essa sinceridade. Eu não estava afim, Pai, nem de orar hoje, mas... Deus, que difícil, mas me ajuda a orar. É essa expectativa que o Senhor quer de você. Pensa nisso, certo? Sirva mesmo em silêncio também. E uma terceira aqui, sua fé cresce nas tempestades ou ela desaparece? Como que tem sido a tua caminhada? A tua fé tem crescido em momentos difíceis assim? Ou ela tem desaparecido? É importante você perceber que isso é um termômetro da tua fé. Se ela está desaparecendo, você precisa buscar mais a Deus. Ir para um pequeno grupo. Aumentar a adoração na sua casa. Compartilhar as tuas dores. Muita coisa pode ser feita. Mas a tua fé não pode desaparecer na circunstância não. Ela tem que crescer. Ela tem que se fortalecer. Compartilhe com alguém. Se você está numa tempestade, compartilhe. Fulano, tá osso. Mas eu sei que Deus pode mudar a minha história. Você pode orar por mim essa semana? Gente, quantos segundos eu demorei para falar isso para alguém? A gente mandou WhatsApp pro mundo inteiro. Mas não tem coragem de falar. Ô Branco, ora por mim essa semana. Não estou bem, ora por mim. Ô Dudu, faz aquela oração por mim essa semana. Sabe? O Thiago não ficou bem esses dias. Gente, ora por nós, manda lá no conselho. Ora por mim, não estou bem, estou mal. É assim que tem que ser. A vulnerabilidade nos conecta, a gente não é ser humano. A gente precisa disso. Não tenha medo de se abrir.
Aí vai no grupo pequeno, vamos orar pro fulano de tal. Quero orar, pedir oração pela minha vizinha, pelo meu cachorro, pelo meu chefe. Mas e por nós? Nós não vamos orar por nós? Nós temos problema. Mas sabe o que é isso? É o medo de se expor, vulnerabilidade. Vamos diminuir isso. Vamos aprender a orar uns pelos outros. Tem mais uma. Você realmente acredita que Jesus tem autoridade sobre tudo que te aflige? Pensa nisso. Você realmente, ou ainda acredita, como eu falei há pouco, que Ele tem autoridade sobre tudo e todos? Hoje tem bastante. Como você pode ajudar aqui no aspecto mais de missão? Como então agora que você pode ajudar sua família e seus amigos na tempestade? Também tem esse aspecto, como que você pode abençoar as pessoas que são ao teu redor. Se você já é uma pessoa madura na fé e está tudo legal na tua fase de vida, então bora servir. Como que você pode servir o outro? Talvez o outro não sabe nem como pedir ajuda. Talvez o teu esposo não sabe nem como pedir ajuda para você, porque ele é orgulhoso mesmo. É orgulhoso. Ou a mulher é orgulhosa mesmo e ela não sabe nem como te pedir ajuda, porque vai mexer com o orgulho. Até isso é difícil. Mas você está vendo que aquela pessoa está numa tempestade? Vai lá. Não, eu não vou. Enquanto ela não vir pedir perdão, não vier falar comigo, eu não vou. Vai, cidadão, você é filho de Deus. Você é cristão. Você perdoa. Vai. Faz a tua parte. Amor, eu sei que nós não resolvemos aquela situação, mas eu estou vendo que você está passando por esse vale aí, por essa dificuldade. Olha, vamos dar uma trégua? Deixa eu orar por você. Pronto, a trégua já vai embora, já fica tudo bem. Entende? Mas a gente precisa ter mais posicionamento. Entender a guerra que a gente está lutando. É uma guerra espiritual. Quem está dentro da sua casa não é teu inimigo. Isso é o que o inimigo quer que seja. Quem deita com você na tua cama não é teu inimigo. Isso é o que o mundo quer. Meu marido é machista. Minha mulher é feminista. Não sei. Vocês são um. Vocês são um. Não tem essas conversas. Sai fora dessas conversas. Nós somos um em Cristo, um. A mesma carne. O que o outro dói no outro tem que doer em mim também. É assim que tem que ser. Por isso que nós somos um com Cristo. Por isso que nós somos um com Cristo. Por isso que tudo aponta para Cristo. Nós somos um com Ele. Nós somos a igreja dele. Nós somos o seu corpo. Faça, sirva, esteja presente com compaixão e não com julgamento. Aponte essa pessoa, a tempestade que ela está, com sabedoria, para Jesus. Tenha sensibilidade, sirva de forma prática. Pense nisso no nome de Jesus. Isso é um momento crucial. Isso é um momento em que a crise pode fazer diferença na tua fé. Então, resumindo, confie mesmo quando Deus parece dormir. Clame com fé e não com acusação. Creia que Ele está no controle. A tempestade não veio te afogar, mas te ensinar a confiar em Jesus. É para você aprender, para você crescer. Esse é o intuito de momentos assim, para você se tornar um cristão melhor. Baixa tua cabeça, vamos orar. Uma coisa, já ouvi.